Ele foi ouvido para confirmar o que ele tinha dito naquelas denúncias, né, de que a PRF, no período da eleição de 2022, teria direcionado averiguações de ônibus, vans, principalmente naqueles estados em que haveriam nordestinos estavam se direcionando para o Nordeste para votar. Então, houve um direcionamento, segundo esse servidor da PRF, de que naquele momento o diretor-geral da PRF, Silvanei, pronto, teria esse direcionamento para que esses brasileiros que moravam no Nordeste, em tese, em sua maioria, votariam no presidente Lula, fossem ali, de certa forma, prejudicados nesse trajeto, para que, de fato, pudesse mudar o curso da eleição. A gente tem aí o trecho para mostrar, Denis? Tem aí. Foram orientações gerais, mas para esses estados, Rio, São Paulo, Minas e Goiás, a fiscalização foi mais intensificada. O serviço de inteligência, do qual eu fazia parte, ficou responsável por monitorar manifestações e crimes eleitorais. Cada estado tinha um agente focal, que precisava acompanhar as ocorrências 24 horas por dia, 7 dias por semana. A PRF também era responsável por receber informações. Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da PRF. Os depoimentos, professor, vão então colocando no papel, no processo jurídico, aquilo que a gente já tinha observado no dia do processo eleitoral, né? Exatamente, Poliana, exatamente. Ou seja, tudo que foi dito, acompanhado, para e passo, e as investigações por apresentar, sabemos até o momento, reforça a ação ilegal da Polícia Rodoviária Federal, o seu diretor responsável por isso e mandos superiores. Isso deixa a situação de todos aqueles, os acusados, especialmente o então diretor, ou daqueles que determinaram essas ordens, que evidentemente deve ter sido por escrito, deve ter sido uma forma oral, presumo eu, deixa numa situação mais difícil. Sendo assim, a grande parte dos réus do 8 de janeiro, esses núcleos, né, nós já temos o primeiro, o segundo, agora o terceiro núcleo, vão ser condenados. No caso do primeiro núcleo, do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenações não significa as penas para todos os acusados, réus, mas vão ser condenados ao regime fechado. E, Franci, nessa sequência de depoimentos, a gente tem também um outro ator que volta a depor no dia de hoje, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Ou seja, a gente talvez tenha novas informações, quem sabe, de Mauro Cid? Talvez, Apoliana, porque o Mauro Cid ele volta a prestar depoimento na Polícia Federal ainda hoje, nesta segunda-feira, e há uma grande expectativa sobre o que o Mauro Cid tem a dizer sobre esses novos elementos que vêm surgindo em relação à trama golpista do dia 8 de janeiro. Então, o STF está ouvindo as testemunhas dos últimos núcleos dessa suposta trama golpista. A gente sabe que uma parte ali dos processos tem na delação do Mauro Cid elementos importantes, mas essa delação, por si só, ela não é preponderante nessas ações, nesses processos que envolvem a trama golpista de 8 de janeiro. Então, todas as declarações de Mauro Cid, ou pelo menos uma parte significativa delas, também é corroborada com provas que foram obtidas pela Polícia Federal. Então, há uma grande expectativa sobre esse novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. A gente lembra que essa delação premiada do Mauro Cid, os depoimentos dele são objeto de uma série de questionamentos da defesa dos acusados pela trama golpista do 8 de janeiro, mas mesmo assim o STF, o Supremo Tribunal Federal, vem mantendo essa delação do Mauro Cid, porque justamente ela por si só, não é ela a preponderante na definição desses processos. Há toda uma colheita de provas, uma coleta de provas
por parte da Polícia Federal, que vem também sendo analisada e está incluída em todos esses relatórios, mas hoje a gente pode ter mais novidades nesse sentido, Apoliana. Ari, só para encerrar, então, o esquema estava todo armado, é isso? Eu acho que a investigação da Polícia Federal, as investigações, né, além da trama golpista e dos outros crimes atribuídos, outros processos, outras ações atribuídas aos bolsonaristas que estavam no poder, ela não deixou muitas brechas para questionamento, não. E não poderia ser diferente em uma investigação completamente perscrutada pela opinião pública. E com a narrativa da direita de que é uma investigação contaminada por um viés político, que já há uma pré-condenação, que tudo foi ardilosamente montado. Imagina a PF montando uma investigação para satisfazer o Partido dos Trabalhadores, né? Então, essa narrativa da extrema-direita, se a investigação não tivesse bem amarrada, bem urdida, ou seja, robusta, com provas, se baseasse apenas na delação de Mauro Cid, que não é pouca coisa, mas não seria suficiente, apenas o que ele diz, né? Precisava de materialidade que foi comprovada. Se tudo isso não tivesse acontecido, imagina os discursos que não estariam vindo à tona. Mesmo com essa investigação séria, robusta, inequívoca, você ainda tem o Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o pai dele, e muitos parlamentares dizendo, não, isso aí é tudo montado, é para tirar Bolsonaro do jogo no ano que vem, né, como se ele já não estivesse inelegível. Então, essa investigação que a PGR transformou em denúncia ao STF, eu acho que não deixa muita dúvida. Eu concordo com o professor Marco Antônio Villa quando ele diz que a gente não está aqui pré-julgando, todas as provas levam a crer que haverá condenação, que será uma condenação a uma pena grande que vai ensejar em cumprimento em regime fechado, pelo menos a princípio.